Olá! O racismo é uma das formas de preconceito mais presentes em nossa sociedade. De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, somente em 2024 foram registradas mais de 5.000 violações de racismo e injúria racial aqui no país. Essas ações aconteceram nos mais diversos espaços, na casa das vítimas, no ambiente virtual, no trabalho e também dentro das universidades. Para discutir esse tema e principalmente as formas de combate ao racismo, eu converso agora com Luciano Campos, reitor da UFOP, e o Clésio Gonçalves, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Professores, obrigada por aceitarem o convite da Rádio UFOP e da TV UFOP. Clésio, eu vou começar por você. Explica pra gente o que é o racismo e de que forma ele pode se manifestar. Pois bem, antes de mais nada, em nome do NEABI, gostaria de agradecer aí a TV UFOP e a Rádio UFOP por esse espaço, mais uma vez, que nos é concedido para poder falar e levar a nossa comunidade ufopiana a uma reflexão sobre o racismo. Pois bem, o racismo ele é considerado um sistema de discriminação, de opressão, baseado sobretudo no conceito de que há raças superiores e inferiores. É fato que esse conceito ele pode ser reelaborado, rediscutido, sobretudo na perspectiva acadêmico-científica. No entanto, o impacto negativo que traz para determinadas parcelas da comunidade e da sociedade como um todo é que faz com que diversas instituições, diversos movimentos estejam preocupados e imbuídos nesse processo de fazer com que a convivência, o espaço das relações seja um espaço mais saudável, mais agradável e, sobretudo, mais positivo. E existem diferentes tipos de racismo, né, professor? Pois bem, você toca num ponto crucial. Sobretudo, é preciso entender a diferença que há no racismo que acontece no Brasil e no racismo que acontece em outros espaços, como, por exemplo, na Europa e, sobretudo, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, há um racismo que nós podemos denominar como racismo de marca, em que se leva em consideração a cor da pele, sobretudo os traços fenotípicos do sujeito. Ou seja, a textura do cabelo, as apresentações faciais, levando em consideração o nariz, levando em consideração a boca e outros aspectos físicos. Esse é considerado, então, o racismo de marca. É aquilo que se apresenta e a maneira como a sociedade lê esses aspectos fenotípicos no corpo do sujeito. Diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, lá há um racismo de origem. O fato de você ser filha, ser neta, ser sobrinha, ser sobretudo bisneta, alguma coisa do tipo, ou seja, a ancestralidade faz com que você seja considerado lá uma pessoa negra, indiferente da textura do seu cabelo, da cor da sua pele, etc. Mais pragmática e praticamente falando, alguém nos Estados Unidos que tenha, por exemplo, os olhos azuis e seja uma pessoa branca, mas se tem um pai negro, ela vai ser considerada negra, diferentemente no Brasil. Aqui, inclusive, nós temos pessoas que são filhos ou filhas de pessoas negras, mas a cor da pele é uma cor clara. Ela não vai ser lida aqui no Brasil como uma pessoa negra. Esse é um critério, inclusive, utilizado no processo de cotas aqui no Brasil, quando se leva em consideração apenas o traço fenotípico e não o traço de origem. Dando continuidade, a gente pode classificar também tipos de racismo na perspectiva do racismo institucional, do racismo estrutural, do racismo ambiental, do racismo recreativo e outros que, de maneira muito criativa, a sociedade vai criando com o passar do tempo. Eu gostaria de destacar uns dois, sobretudo, o racismo institucional e o racismo estrutural. Com base, sobretudo, no trabalho que é desenvolvido por Cida Bento, uma psicóloga que defendeu sua tese de doutorado na USP, ela tem um conceito muito interessante que nos leva a refletir sobre o pacto narcísico da branquitude. Quando, na verdade, o sujeito branco está num espaço privilegiado em que ele transfere para o outro aquilo que ele não vê em si próprio, como o caso da raça, por exemplo. Diante disso, há inúmeros espaços de privilégios
para a branquitude, que são, na verdade, um apoio que leva em consideração toda a branquitude fazendo o mesmo movimento. E não há culpa nesse processo. O processo aí precisa ser levado em consideração no aspecto formativo e educativo, porque o racismo também ele é geracional. Ou seja, é passado de geração em geração e a sociedade vai ratificando, fazendo com que o sujeito, mesmo sem ter escolhas, é imbuído a práticas racistas. Mas para isso é necessário ter uma abertura para que o processo formativo, o processo educativo entre nesse meio, nesse processo de convivência, de convívio, sobretudo. Mas para isso é necessário que haja abertura para mudança, sobretudo. E é nosso papel, sobretudo, enquanto professores, de educar as pessoas e também partir do princípio de que é necessário também um movimento interno de autoformação, de se educar, primeiramente, para depois poder educar o outro. E também vale destacar que o racismo aqui no Brasil é crime, né, professor? Justamente. Há um tempo atrás não era, discriminação e injúria racial passam a ser crime, levando-se em consideração que só se considera por meio da lei o racismo, e racismo é crime. E como eu comecei a introduzir, essas ações criminosas podem acontecer nos mais diversos espaços. Por quê? Na verdade, os espaços estão, eu diria, propícios para que a convivência humana passe por esses processos. No entanto, é desafiador, é fato, partindo-se sobretudo da realidade, mas nós temos, sobretudo, aquilo que se leva em consideração o histórico, que acaba se perpetuando. Então, é um trabalho que eu diria de formiguinha, é um trabalho que precisa ser feito de maneira gradativa para que esses espaços se tornem espaços, sobretudo, saudáveis no processo de convivência. As relações humanas, nós todos sabemos que são constituídas de atos, ações e escolhas do dia a dia. E esse processo também é por meio do dia a dia que se aprende, que se educa, sobretudo. No entanto, considerando-se o ser humano como, em princípio, uma pessoa racista, o que nós fazemos com o racismo é aquilo que está diretamente ligado com a abertura que temos para o processo cotidiano de aprendizado e, sobretudo, um processo formativo no que se refere a lidar com o outro, a entender o processo de diferença que o outro tem e, sobretudo, da identidade do outro, que não pode, em hipótese alguma, ser levado em consideração como superior ou inferior ao nosso processo de convivência, sobretudo. E por falar nessas ações, professor Luciano, recentemente a comunidade acadêmica denunciou práticas racistas dentro da UFOP e dentro do sistema republicano. Como que a instituição recebeu e recebe esse tipo de denúncia? Bom, acho que a instituição recebe com muita tristeza. Como o professor Clésio está dizendo, o racismo é algo estrutural na nossa sociedade. Nós tivemos séculos de escravização de pessoas negras, nós tivemos o Brasil como um dos países em que mais se proliferou as chamadas teorias racialistas, portanto, não é de se esperar que a gente não tivesse incrustado na sociedade ainda práticas racistas. Pertence à sociedade brasileira, infelizmente, e a universidade, por não ser a um lugar isolado da sociedade, isso acaba se refletindo aqui. Mas é triste, Karina, porque, embora a gente faça parte da sociedade, nós deveríamos ser um espaço diferente, porque é um espaço de formação e, sobretudo, é um espaço de pessoas que estão no alto escalão da formação acadêmico-científica, ou seja, qualquer pessoa que tenha uma formação um pouco mais elaborada deveria compreender o quanto práticas que discriminam o outro não fazem qualquer sentido, como que elas são práticas que não fariam sentido mais no mundo contemporâneo. Então a gente recebe com tristeza, mas ao mesmo tempo com o ânimo
de fazer com que a gente cada dia mais previna essas práticas, mas, sobretudo, que a gente desenvolva ações educativas que possam modificar as pessoas, porque, ao fundo, o que a gente deseja enquanto universidade é prevenir, mas também transformar as pessoas para que elas compreendam que isso é errado. Falando justamente sobre isso, professores, como, né, que o ambiente das universidades pode ensinar a agir diante desses casos de racismo? Acho que de várias formas, e a nossa universidade está disposta a virar essa página, fazendo tudo aquilo que é de responsabilidade dela. Primeiro, a gente está trabalhando muito para que a gente possa desenvolver protocolos para quando isso ocorra. Ainda a gente experienciou esses últimos dias, ficamos muito perdidos enquanto instituição quando isso ocorre. Imagine se a gente não tivesse aqui um NEABI, estaríamos ainda mais perdidos, mas a ideia é que a gente desenvolva protocolos para que toda a comunidade, ocorrido um caso, nós saibamos como acolher as pessoas, como proteger as imagens, como dar encaminhamento para que essas vítimas sejam acolhidas, inclusive as denúncias que possam ser realizadas. Temos também a ideia de investir pesadamente em formação. É um sonho antigo da UFOP a gente curricularizar essas discussões sobre os vários tipos de opressão, dentre eles o racismo, que é crime, curricularizar, fazendo com que todo estudante, independente da área que ele estude, possa ter acesso a essa discussão quando chega na UFOP, quando se forma na UFOP. E a educação é um dos principais caminhos para o combate ao racismo, né? Como o Departamento de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e Indígenas aqui da UFOP pretende trabalhar nesse sentido? Pois então, mais um ponto, mais um sinal de que a UFOP está preocupada em reverter todo esse processo, conforme o professor Luciano acaba de mencionar. Historicamente, sobretudo nos últimos tempos, há um movimento propositivo na UFOP nesse sentido. E a atual gestão também empenhada, sobretudo em função dos últimos acontecimentos na UFOP, coletivamente vem dando apoio não só ao NEAB, mas sobretudo aos outros espaços institucionais da universidade que estão empenhadas para poder fazer com que todo esse processo seja revertido. O DEAB, que é o Departamento de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e Indígenas, ele agora recém-criado, está na instituição com um papel, sobretudo, acadêmico-científico, levando em consideração propósitos de desenvolver ações no ensino, na pesquisa e na extensão. Ou seja, é um departamento criado para poder cumprir as leis que primam pela obrigatoriedade da educação das relações étnico-raciais. Naturalmente, de maneira indireta, o departamento vai desenvolver ações, sobretudo ligadas aos cursos de bacharelado e licenciatura na nossa instituição, no que se refere à história da cultura indígena, história e da cultura africana. No entanto, com base, sobretudo, no histórico, conforme o professor Luciano mencionou, de que no Brasil ainda há, levando-se em consideração, sobretudo, anos e anos de escravização das pessoas, e, lamentavelmente, a gente precisa destacar que ainda ocorre no Brasil de hoje, o departamento tem um propósito de desenvolver estudos, pesquisas, para que essas ações sejam discutidas e refletidas nas práticas do cotidiano, seja no ensino, seja na pesquisa. Preciso destacar também que tanto o departamento, o DEAB, e como o núcleo de pesquisa, o NEAB, não são espaços e instâncias para receber denúncias e, mais do que isso, não são espaços para julgar as pessoas e elaborar sentenças. O NEAB, sobretudo, é um espaço de acolhimento, de orientação, para que aquelas pessoas que passam por esse processo enquanto vítimas, sejam devidamente orientadas para buscar, dentro da nossa instituição, porque há
profissionais específicos para uma orientação, como psicólogas, sociólogos e, sobretudo, assistente social, que possam acompanhar as pessoas nesse processo, além da própria ouvidoria, que é o espaço legítimo da nossa instituição, que está devidamente preparada para acolher, receber e levar o caso adiante no que se refere a uma denúncia quando esse processo chega na ouvidoria. E Clésio, você já começou a adiantar aí, mas vale destacar que o NEAB já promove diversas ações que fomentam as discussões raciais e o combate ao racismo dentro do ambiente acadêmico, né? O NEAB, presente na instituição desde 2008, e o NEAB passa institucionalmente a fazer parte do organograma da universidade a partir de 2020, vem sistematicamente promovendo ações para combater o racismo da nossa instituição. No entanto, gostaria de destacar que é um núcleo de pesquisa, sobretudo. Estamos lá, alunos, técnicos e professores, desenvolvendo ações relacionadas à pesquisa, sobretudo. Mas, além de ser um núcleo de pesquisa, é sim um núcleo político dentro da nossa instituição. É preciso ponderar, no que se refere às ações do NEAB, o que é militância, o que são aspectos políticos dentro das ações do NEAB, mas é um núcleo de pesquisa que reúne, conforme eu já mencionei, todos os segmentos da nossa instituição para poder orientar, desenvolver ações relacionadas à pesquisa na graduação e na pós-graduação. Fato é que sistematicamente o NEAB é convidado para participar de eventos fora da universidade. E as ações que o NEAB vem desenvolvendo dentro e fora da universidade são sempre na perspectiva da educação, da formação do sujeito. Sejam eles ligados direto ou indiretamente à escola, à universidade ou não. Além de ações conjuntas que são realizadas com o COMPIR nas 3 cidades ou nos 3 campi da UFOP, como, por exemplo, João Molevade, Mariana e Ouro Preto. Ou seja, nesses 3 conselhos, há a presença de um integrante do NEAB representando a UFOP para discutir e promover ações junto com a comunidade especificamente. Eu gostaria de destacar também, Karina, um outro aspecto no que se refere aos congressos acadêmicos científicos que acontecem na nossa universidade, fora da UFOP e também em outros países, em que sempre há a presença de algum pesquisador do NEAB apresentando as ações, sobretudo relacionadas à pesquisa, que são desenvolvidas na nossa instituição. E, para poder concluir a minha fala, eu gostaria de já mencionar o que vai acontecer agora em setembro, com o apoio, sobretudo, da UFOP, que é reunir na cidade de Ouro Preto, nos espaços da universidade, um congresso de pesquisadores negros. Virão para Ouro Preto pesquisadores dos 4 estados, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Estarão aqui pesquisadores das instituições desses 4 estados, discutindo, refletindo, sobretudo, sobre a educação das relações étnico-raciais e promovendo ações e parcerias futuras a partir de algo que vai ser levado em consideração como encaminhamento de um congresso do porte como esse. É a primeira vez que Ouro Preto, é a primeira vez que a Universidade Federal de Ouro Preto abraça um movimento tão importante como esse. E com o apoio da universidade, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros escolheu a nossa universidade, escolheu a nossa cidade para realizar um evento dessa natureza. Excelente. E professores, vocês também já começaram a falar aí, mas eu gostaria que vocês reforçassem como as vítimas de racismo aqui dentro da UFOP podem proceder. E é importante também garantir que essas pessoas tenham uma rede de proteção, não é isso? Com certeza. Bom, qualquer pessoa que se considerar vítima, ela deve procurar a universidade. A gente tem solicitado prioritariamente a ouvidoria via Fala BR, mas aqueles que não tiverem essa informação podem procurar qualquer pessoa
da universidade para descrever o que ocorreu. A gente vai investir pesadamente na capacitação, especialmente das chefias, das pessoas que ocupam alguns cargos, para que elas saibam acolher esse estudante, saibam ouvir e saibam encaminhar as formas de fazer denúncia. É importante dizer que, se não houver capacitação, muitas vezes esse acolhimento ele não é bem feito, sabe? Existe uma tendência, ora, as pessoas incentivarem muito a denúncia, sem saber se a própria pessoa que se considera vítima quer fazer a denúncia, mas o mais comum é o contrário. Às vezes, uma pessoa que está numa posição de chefia, tentando até se proteger, ou proteger alguém, ou proteger a própria instituição, ou porque não tem um letramento nessa área, porque não consegue compreender que para aquela pessoa aquilo sim é algo muito grave, acaba desincentivando a denúncia, o que a gente também não quer. Então, a gente vai tentar desenvolver ao longo dos próximos meses protocolos para que todas as pessoas saibam devidamente acolher, ouvir e encaminhar para que a pessoa faça a denúncia quando quer, quando acha devido, mas que nenhuma pessoa seja desamparada dentro da nossa universidade quando se sentir vítima de qualquer forma de opressão, especialmente no caso do racismo, considerado um crime. Professores, mais uma vez, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Nós que agradecemos a oportunidade de conversar sobre esse tema que é tão sério, e o nosso compromisso com a comunidade é de trabalharmos firmemente para que atos de opressão não ocorram dentro da universidade, especialmente um ato tão grave como o racismo, que é crime, e que a universidade melhore a sua convivência cada vez mais e que a gente, mais do que prevenir racismo, sejamos todos antirracistas, que tenhamos uma universidade antirracista, é o nosso compromisso. O agradecimento também é nosso, não só à Rádio FOP, à TV UFOP por esse espaço, mas também ao professor Luciano, na condição de reitor e representante aqui da atual gestão, no que se refere a legitimar as nossas ações enquanto NEABI. E mais do que isso, estamos juntos, eu tenho reiterado isso em nome do NEABI, a atual gestão e, sobretudo, para a comunidade como um todo, que o NEABI é um núcleo que vem somar. Estamos aqui para somar as ações ao combate e, sobretudo, ao apoio àquelas pessoas que necessitam em caso de denúncia. Vale reforçar que os casos de racismo podem ser denunciados pelo Disque 100 no site fala.br ou em uma delegacia de polícia. E se você quiser saber mais detalhes sobre a atuação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, é só acessar o site do NEABI. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.